Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, futuros advogados e futuras advogadas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso na matéria de Direito Processual Penal para o Exame de Ordem. E no encontro de hoje, nós vamos prosseguir com a análise dos procedimentos, mas agora nós vamos iniciar o procedimento do Tribunal do Júri, tá? Importantíssimo, o tema é longo, então nós vamos repartir o procedimento do Tribunal do Júri em 2 encontros, e aí sim, tá? É importante que haja essa sequência, evidentemente, se você está vendo esse vídeo, ok, mas se você viu a segunda parte antes dessa, fica um pouco complicado. Nós vamos falar nesse encontro, em especial da primeira fase. Claro, vamos avaliar um pouco a questão do tempo, se houver aí a possibilidade, a gente inicia a segunda fase, caso contrário, fica ela integralmente aí para um segundo encontro, beleza? Gente, assim, ó, uma das principais, uma das primeiras discussões, nem digo que é a principal, ela não tem grande relevância prática, mas teria relevância, por exemplo, quando nós estamos fazendo uma prova, estamos sujeitos a uma avaliação, que é a seguinte: o procedimento do Tribunal do Júri é um procedimento especial ou é um procedimento comum? Assim, ó, eu não teria nenhuma dúvida de falar que o procedimento do Tribunal do Júri é um procedimento especial, tá? É um procedimento especial, ele não é nem o comum ordinário, nem o sumário, nem o sumaríssimo, ele traz regras próprias. Porém, ele está previsto no mesmo título do caso dos outros procedimentos, que está escrito assim, do processo comum. Na verdade, nem existe processo comum. Eu digo isso porque eu me recordo, teve uma prova, mas infelizmente tem bancas que não dá para confiar muito. Foi no Rio Grande do Sul, eu não me lembro o cargo, não sei se era secretário de diligências. E a banca cobrou o procedimento do Tribunal do Júri como sendo um procedimento comum, e não é, né? E a justificativa dela é que estava no capítulo que fala de processo comum. Primeiro que processo não é procedimento, tem um erro aí, é bastante grave. Segundo que, o fato ali de estar naquele mesmo título do Código Penal não significa absolutamente nada, porque o próprio Código de Penal, lá no artigo 394, ele diz, são os procedimentos comuns, são eles, ordinário, sumário e sumaríssimo. Do júri não é especial. Mas enfim, como já teve essa experiência aí que foi um pouco ruim, eu sempre faço esta ressalva. Mas vamos lá. O procedimento do Tribunal do Júri, ele tem aí assento constitucional, ele tem previsão lá no próprio artigo 5º, tá? Olha só, o Tribunal do Júri está previsto no artigo 5º, inciso 38, e tem uma simbologia aqui. Veja, então significa que nós entendemos que o Tribunal do Júri, a instituição do júri, é uma garantia fundamental. E há motivo para assim considerar. Veja, nos crimes em tese mais graves, claro, nós podemos ter crimes ainda piores em sentido de projeção, de acertar, atingir mais pessoas, um crime contra a saúde pública, enfim. Mas assim, daqueles que imediatamente são mais graves, no sentido de na hora, um crime contra a vida, enfim. A ideia foi de que esses crimes ficassem de fato, pudessem ser julgados pelo próprio povo, que vai analisar realmente a gravidade da conduta e vai dar o seu veredito. Então essa é a ideia. E também tem um lado do acusado, que é o seguinte também. Quando se envolve numa situação dessa, ele será julgado por pessoas que são seus pares, que talvez entendam melhor a sua motivação, Um pai que foi lá e matou o estuprador da sua filha. Talvez um juiz togado, muito mais distante talvez daquela realidade, Talvez ele fosse muito mais rigoroso do que eventualmente num júri, em que o jurado está ali julgando e se coloca na posição porque realmente são os nossos pares, são pessoas que vivem o mesmo que a gente. Então, ao mesmo tempo que o júri tem a situação que às vezes tem crimes horrendos, enfim, por outras vezes tem delitos que a pessoa se envolve por uma circunstância da vida, que se Deus quiser, nunca nós vamos nos envolver, Mas uma situação dessa que a pessoa se envolve e não vê saída e pelo menos é alguém que talvez consiga entendê-la, Eu dou esse exemplo, O sujeito que se envolveu ali num homicídio porque é uma situação de relevante valor social ou moral, já pensou um familiar próximo, foi alvo ali de uma conduta terrível, um estupro ou algo parecido, e a pessoa naquele momento perde a cabeça e faz uma besteira, Então é isso, É por isso que é visto como realmente garantia constitucional. Bom, o júri, ele vai julgar os crimes dolosos contra a vida. Paro por aqui. Crimes dolosos, crimes culposos nunca. Então, homicídio culposo. Homicídio culposo de trânsito lá do CTB jamais irão a júri.
jamais irão a júri. Toma cuidado com isso. Tem que obrigatoriamente ser doloso. E aqui tanto faz a modalidade de dolo. Pode ser o dolo direto, pode ser o dolo eventual, né? Por isso, normalmente, as grandes brigas que são travadas entre o Ministério Público e a defesa, quando se trata de delitos no ambiente de, né, no trânsito, né? Delitos ali realmente relacionados com o próprio Código o Código de Trânsito brasileiro. Por que isso? Porque o Código de Trânsito ele prevê o homicídio culposo, tem uma pena bem mais baixa, culposo e não vai a júri. Por outro lado, muitas vezes o Ministério Público, quando há um delito no trânsito, quando envolve embriaguez, alta velocidade, ele tenta imputar à pessoa o delito de homicídio na modalidade de dolo eventual, e daí ele imputa do Código Penal. Veja, a diferença em relação à pena e a diferença em relação a se vai para a júri ou não. Então, por isso, sempre há muita discussão nesses casos. Outra questão importante. Tá ok, então, crime doloso, eu já vi que o culposo nunca vai a júri. Beleza. Contra a vida. Veja, quando eu falo contra a vida é uma análise formal, tá? É assim, ó, esse delito, qual é o bem jurídico protegido? Sabe por que eu falo isso? Porque, por exemplo, se você pegar a extorsão qualificada pela morte ou o roubo qualificado pela morte, pega o latrocínio, tá? Muita gente pensa, latrocínio, crime contra a vida? Não, não, é um crime contra o patrimônio. A análise é formal. O latrocínio é um crime contra o patrimônio no qual houve um resultado morte. O latrocínio não é julgado no tribunal do júri. Pode acreditar em mim, ele não é julgado no tribunal do júri, tá? Então, no tribunal do júri, realmente é o crime doloso contra a vida. E aí eu vou, né, entender que crime contra a vida seria o quê? Lá o primeiro capítulo do Código Penal, no primeiro título que fala dos crimes contra a pessoa, capítulo 1, crimes contra a vida. Homicídio e doloso, evidentemente. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, tá? 122, homicídio 121. Infanticídio, 123. E o aborto, qualquer modalidade, tá? Tanto o autoaborto quanto o aborto provocado por terceiro, quer exista consentimento, quer não exista o consentimento. Então nós temos aqui os delitos que são realmente aqueles que serão julgados pelo tribunal do júri. Gente, detalhe, tanto faz se esses crimes são tentados ou consumados. Então assim, há diferença se ele é doloso ou culposo. O culposo não vai para júri. Agora, foi doloso, não me interessa se a pessoa consumou ou não, tá? Vai a júri de qualquer forma. Por isso, né, tem gente que dá risada assim, no júri vamos ouvir a vítima. Como ouvir a vítima? Lógico, se o crime foi tentado, a gente vai ouvir a vítima do homicídio, tá? Ou da tentativa de homicídio. E aí, o principal ponto agora para finalizar é o seguinte. Repare, eu falo em crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, mas eu também falo aqui em crimes conexos. Aí sim. Eu tenho um crime de homicídio e a pessoa portava uma arma de fogo de uso restrito para praticar o homicídio. Então esse crime de porte de arma de fogo de uso restrito, como está conexo com o homicídio, será julgado também no tribunal do júri. A pessoa está respondendo pelo homicídio, pelo porte ilegal de arma de fogo e por uma ameaça, porque na hora que alguém viu, ele foi lá e ameaçou a pessoa de morte se ela abrisse o bico, se ela falasse alguma coisa para alguém. Também vai a júri, porque veja que são delitos conexos. Fechou? Então, a primeira regra é essa, né, para você lembrar. Segundo, meus caros, vamos falar agora dos princípios do tribunal do júri. Olha só, no tribunal do júri, os três grandes princípios, além da própria competência, tá? Que a Constituição ela vai trazer 4 alíneas, quando ela prevê, mas uma é a competência. Mas os princípios são: princípio da plenitude da defesa. Há quem aqui diga, inclusive, que em relação à plenitude da defesa, tá? Nós temos um critério mais amplo do que a ampla defesa, porque nós temos no artigo 5º, inciso 55, o princípio da ampla defesa. Por que aqui o legislador, o constituinte quis mudar e quis colocar plenitude, né? Plenitude é o máximo, né? Seria tudo. Então, assim, muitos autores defendem que aqui o que for necessário à defesa, desde que lícito, será admitido, tá? Exemplo. Nós vamos ter lá a delimitação do número de testemunhas que eu posso arrolar. Então, a lei lá vai falar, por exemplo, primeira fase, você pode arrolar 8 testemunhas. Ah, mas eu preciso de 10. Porque exatamente são as 10 que vão poder falar, cada uma pega um tópico, pega uma ação e tal. Dá para passar?
Quem entende que a plenitude da defesa chega então a ultrapassar a ampla defesa, vai dizer que sim, eu poderia ultrapassar esse limite legal, desde que evidentemente eu demonstre a necessidade imperiosa para minha defesa daquelas 10 testemunhas. Então há quem diga que realmente a plenitude da defesa envolve realmente tudo aquilo que for necessário ao fiel, realmente a fiel, desempenho dela. Beleza? Continuando, outro princípio, é o princípio do sigilo das votações. Meus caros, seria uma baita sacanagem, você pegar 7 pessoas que foram sorteadas, colocar no júri, e às vezes com pessoas perigosas, enfim, evidentemente que muita gente tem medo disso, Você fazer com que ela dê o voto aberto, digamos que de repente o primeiro a votar vota para condenar, e todos os outros vão votando para absolver, e ela fica naquela situação, caramba, eu fui o único que me manifestei pela condenação aqui. Então assim, justamente por isso é uma garantia. Quem participou do júri, o seu voto será sempre secreto. Seu voto será sempre secreto. Então a pessoa vai ter lá, 2 cartõezinhos com o voto, vai vir uma urna para ela depositar o voto que ela quer, ninguém vê, e uma outra de descarte, então ninguém tem como saber. E olha que detalhe interessante, eu falo aqui, o legislador ele foi criativo, porque ele garante que assim sempre eu tenho essa dúvida. Veja só, são 7 jurados. Então, se eventualmente dá ali um júri que fica, por exemplo, 4-3, 5-2, como foi secreto, eu nunca vou saber quem foram os 5 que votaram para condenar, quem foram os 2 que votaram para absolver. Então, é sempre bom, sempre há essa dúvida. Agora, suponha que dá unanimidade, 7-0 e tal. Aí o camarada teria como saber, então todos vocês votaram para me condenar, Teria como saber. Na prática, não. Sabe por quê? O que acontece? A partir do número de 4 votos, eu já tenho maioria. Então, se eu tirei o primeiro voto, é para condenar. Segundo voto para condenar. Terceiro voto para condenar. No quarto voto, se for para condenar, o que acontece? Não é feita a leitura dos demais votos. Então, para sempre ficará aquela dúvida. Quando foram 4 votos seguidos num determinado sentido, não se abrem os últimos votos e declara-se que foi por unanimidade. E aí eu preservo o sigilo das votações, porque senão eu não preservaria. Se eu realmente abrisse todos, a partir daquele momento não ficaria evidente, se foi unanimidade, ficaria evidente que todos votaram ao voto de cada um. Beleza? E o último princípio do júri é o princípio da soberania dos veredictos, tá? Soberania dos veredictos. Gente, a ideia é a seguinte, poderia-se pensar, o júri é leigo, eventualmente não compreende uma matéria de ordem jurídica e tal, então o juiz poderia alterar, o TJ poderia alterar? Não, jamais. O que existe, a possibilidade, é de anular eventualmente um júri, mas não alterar a decisão. O júri quer condenar e o TJ fala não, é o caso de absolver. Ou o júri quer absolver e o TJ fala não, é o caso de condenar. Não, uma coisa é você conseguir realmente anular, outra coisa é você inverter o julgamento. A soberania é dos jurados, tá? São eles que devem decidir isso. Cabe ao juiz, por exemplo, no júri tem um juiz presidente, Tem o corpo, o conselho de sentença, que são 7 jurados, e tem o juiz presidente. Cabe a ele fazer dosimetria de pena. Isso realmente é ele quem vai proceder dessa forma. Mas não pode ele querer julgar contrariamente ao que os jurados falaram, O veredicto deles é soberano, deve prevalecer. Senão você quebra a regra constitucional, tá? Continuando. Composição do tribunal do júri. Aqui já pensando lá na frente, Realmente quando há a segunda fase, em plenário, enfim. Então nós temos a figura do juiz presidente e também a figura de 25 jurados, tá? Só que não são 25 que ficam lá, que participam mesmo do júri. Desses 25 vai haver um sorteio e nesse sorteio, então, 7 jurados serão selecionados. Esses 7 formam o conselho de sentença. Então, no final, você tem o juiz-presidente e o conselho de sentença formado por 7 jurados. Obrigatoriamente, tem que ser 7, até para permitir que haja ali um voto de Minerva e assim por diante. Tá? Bom, em relação ao procedimento em si, o Tribunal do Júri, então, ele tem um procedimento absolutamente peculiar, porque é um procedimento que realmente vai separar em 2 fases, Nós vamos ter 2 etapas aqui distintas. A primeira fase, tá, no procedimento do Tribunal do Júri, é a chamada fase do Iudicium Accusationis, também chamado de sumário da culpa ou de instrução preliminar. Assim,
a primeira fase do júri, ela é muito parecida com qualquer outro processo comum. Sabe, eu quero julgar lá um roubo. Né? A primeira fase do júri é muito parecido com o procedimento que seria do roubo, muito parecido com o procedimento comum ordinário. Tá? A diferença é que quando termina essa primeira fase, o juiz não vai condenar a pessoa. O que o juiz vai avaliar é se ele manda ela para o júri ou não. Então essa primeira fase funciona como se fosse uma espécie de um filtro. É feito primeiro um filtro, né? Se eventualmente é o caso, o juiz manda ao júri. E aí nós temos várias as decisões possíveis que nós vamos estudar. Ficou claro isso? Bom, na segunda fase, aí sim, se eventualmente na primeira o juiz deu uma decisão de pronúncia, e é essa a decisão que poderia levar o camarada ao júri. Então, se ele deu uma decisão de pronúncia, aí então eu vou para a segunda fase, que é o judicium causae, tá? Ou juízo da causa, tá? E aí sim, por que juízo da causa? Porque agora a pessoa vai ser julgada, ou vai ser condenada, ou vai ser absolvida, tá? Eu trouxe para vocês aqui um resumo de como deve ocorrer a primeira fase. Então, na primeira fase, nós teremos inicialmente o oferecimento de uma denúncia ou uma queixa, tá? Você dizer, professor, queixa? Isso mesmo? Isso mesmo. A regra é denúncia, lógico, tá? Em 99,9% dos casos isso vai ter denúncia. Por quê? Porque os delitos são delitos de ação penal pública incondicionada. Homicídio, aborto, infanticídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. São delitos de ação penal pública incondicionada. Mas nunca se esqueça que nós temos aquela hipótese, sabe aquele prazozinho para o promotor oferecer denúncia? Se o camarada está preso 5 dias, se está solto, ele tem 15 dias? Pois é, quando ele perde e o delito tem vítima determinada, existe a possibilidade de uma ação penal privada subsidiária da pública. Então é isso que poderia ensejar uma queixa-crime. No caso de uma ação penal privada subsidiária da pública, tá? E aqui, então, você poderia ter oferecimento de queixa. Tudo bem? Eu estou na primeira fase. Isso vai ser importante, você vai entender por que eu estou falando isso. Aqui, eu posso rolar até 8 testemunhas. Gente, assim, ó, é uma libertação a partir do momento que você pensa assim, ó, a primeira fase é quase igual ao procedimento ordinário. Se você pensar assim, você vai ver que fica muito mais fácil. Tem uma outra peculiaridade, e você grava só a peculiaridade. Então, assim, lá no procedimento ordinário não eram 8 testemunhas também? Aqui é igual. Beleza? Vamos lá. Oferecida a denúncia, ela é encaminhada ao juiz para ver se ele recebe ou se ele rejeita a denúncia. Quando que ele vai rejeitar a denúncia? Quando ele perceber que a denúncia foi inepta, quando ele perceber que falta condição ou pressuposto para a ação, ou quando perceber que eventualmente falta justa causa. Não, calma lá, né? Não tem um mínimo lastro probatório para acusar tal pessoa de homicídio. Então o juiz já pode rejeitar. Se rejeitar, cabe recurso em sentido estrito, tá? Se receber, prossegue. Professor, e qual é o recurso? Não tem recurso. Do recebimento não cabe recurso, mas nada impede que a defesa, eventualmente, impetre um habeas corpus. Habeas corpus não é recurso, tá? É uma ação autônoma impugnativa, mas ela pode, então, impetrar um HC. Bom, se ele recebe, então ele determina a citação do acusado para que ele apresente sua resposta à acusação dentro de 10 dias, também podendo rolar as mesmas 8 testemunhas, tá? E até aqui, ipsis literis, a mesma coisa do procedimento comum ordinário. Agora vem uma peculiaridade no tribunal do júri que não existe no procedimento ordinário. Uma vez apresentada a resposta à acusação, o Ministério Público ou o querelante, se foi oferecida a queixa-crime, tá? Ele será ouvido sobre preliminares e documentos no prazo de 5 dias. Então, nesse caso, o querelante ou o Ministério Público é ouvido sobre preliminares e documentos em 5 dias. E aí, então, tá? O juiz ele vai decidir. Muito bem. Em 10 dias, devem ser inquiridas as testemunhas e realizadas as diligências, tá? Se eventualmente houve necessidade naquele momento, tá? Se foi uma preliminar que exigiu algo, enfim, então já em 10 dias resolve isso. Aí sim, na sequência, é marcada uma audiência de instrução e julgamento. É a mesma sequência que há no procedimento ordinário. Veja, a gente já viu isso, mas não custa aqui você só relembrar que no procedimento ordinário a sequência era a seguinte. Primeiro, tá? Primeiro, nós iríamos ouvir a vítima.
Claro que nos casos de crimes dolosos contra a vida, só se o crime foi tentado, né? Então é mais raro isso acontecer, mas não tem problema. Em segundo lugar, as testemunhas, primeiro de acusação e, na sequência, as testemunhas de defesa. Em terceiro lugar, poderá ser prestado o esclarecimento dos peritos. Mas olha aqui, presta atenção. Só vai haver esclarecimento de peritos se antes da audiência foi requerido pelas partes, tá? Caso contrário, não tem. Quarto, se for necessário, serão feitas as acareações. Quinto, ainda, se for necessário, será procedido ao reconhecimento de pessoas e coisas. Ok? Sexto, proceder-se-á ao interrogatório. Tá? Aí procede-se ao interrogatório do réu. Tudo bem. Terminou o interrogatório, conclui a instrução. Então, olha só, passo aos debates orais. Essa é a regra que apresente-se debates orais. Os debates orais igual ao procedimento ordinário. Primeiro começa a acusação, ela vai falar por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, e depois vem a defesa, que pode falar por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Mas vamos voltar para a acusação? Se tiver assistente da acusação junto, então calma lá, a acusação pode falar por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, e para o assistente da acusação, mais 10 ainda. Então dá 40 minutos no total. E aí eu faço o mesmo para a defesa. Então eu abro a mão ali, né, e dou mais 10 minutos para ela. Então também ela tem no total 40 minutos para falar. Então é isso, tá? 20 por mais 10, havendo assistente da acusação, mais 10 minutos, e aí eu também dou o prazo para a defesa. Terminei a instrução, agora chega o momento do juiz decidir. Aqui entra uma fase só de peculiaridades. Aqui muda tudo. Por quê? Porque se fosse um procedimento como ordinário, essa era a hora em que o juiz ia condenar ou ia absolver o camarada. Aqui no procedimento do tribunal do júri, não. No procedimento do tribunal do júri, agora vai entrar o filtro. Olha aqui, ó. Então, nessa primeira fase, quais são as decisões possíveis? A primeira delas é a decisão de pronúncia, tá? A decisão de pronúncia. Quando que o juiz vai pronunciar? Quando a prova da materialidade e indícios da autoria, tá? Então é como se fosse um filtro. Eu falo, né, o juiz não vai jogar o camarada na jaula com os leões lá se não tiver algum elemento, né, forte de que a pessoa pode ter praticado o delito. Então assim, se o juiz vai lá, ele olha, ó, materialidade está provada por conta do laudo de necropsia, de exame cadavérico, que demonstra que a causa da morte foi o disparo de arma de fogo, né? A autoria, né? Há indícios dela porque as testemunhas apontam fulano de tal como sendo o verdadeiro autor, e assim sendo pronuncio. Aqui o juiz tem que tomar um cuidado tremendo pelo seguinte, o juiz não pode fazer nenhum juízo de valor, tá? Ele não pode colocar, provavelmente foi ele mesmo que praticou e tal. O juiz não deve fazer isso. Por quê? Porque isso pode configurar excesso de linguagem e é uma das principais causas em que se apresenta recurso quando a pessoa é pronunciada, tá? Então tem que se tomar um cuidado tremendo. Então, da decisão de pronúncia, né? O juiz faz uma análise que, ó, tem elemento, mando para o tribunal do júri. Tá? Então, para mandar para o tribunal do júri, tem que haver ali um juízo de probabilidade. Provavelmente esse camarada é o autor mesmo. Não é ainda o juízo de certeza, que é para condenar alguém, mas é o juízo de probabilidade. Tá? Agora, lado contrário, nós temos a possibilidade da impronúncia. A impronúncia é quando o juiz não está convencido da existência de crime ou indícios suficientes da autoria. Veja, agora eu tenho dúvida. Veja, não é que o juiz na pronúncia ia condenar, que ele nem pode, mas ele viu indícios. Agora, se ele realmente está extremamente na dúvida, ó, não está convencido, calma lá, é muito fraca a prova de autoria, ele pode impronunciar. Ele não está absolvendo. A impronúncia não equivale a uma absolvição. Tá? Tanto que nada impede que alguém que tenha sido impronunciado, eventualmente depois eu posso, né, pesquisar novas provas, enfim, e se eu conseguir, desde que o crime não esteja prescrito ainda, é possível oferecer uma nova denúncia contra esse camarada. Então tem que tomar cuidado. Na impronúncia simplesmente aplica-se aqui a máxima do indúbio pro réu. E aí vem um ponto, tá, que é perigoso.
Existem juízes que nessa fase tentam aplicar o indubio pro societate. Olha, primeiro ponto, isso não existe na lei, tá? Às vezes é tão repetido, né, claro, né, não sei aonde você estudou, eventualmente se teve, né, alguém que lhe falava isso, mas, gente, procura na lei. Tente achar um único dispositivo que fale em indubio pro societate, né? Ah, tá na dúvida, manda para o júri. Isso é um absurdo. Tem um colega, advogado aqui em Curitiba, por sinal, dá aula comigo na PUC, o professor Adriano Bretas, fantástico, inclusive um dos advogados da Lava Jato, isso é uma reportagem que o pessoal acabou criticando um pouco na Veja, enfim, mas e tal. Mas ele tem um livro fantástico, em que ele fala sobre o estigma de Pilatos, que ele vai dizer sobre essas situações em que, como se o juiz lavasse as suas mãos, né, e falasse assim, olha, estou na dúvida, manda para o júri. Isso é o indubio pro societate. Ah, estou na dúvida, manda para o júri. Estou na dúvida, recebe denúncia. Está na dúvida, condena. Calma lá, né? É exatamente o contrário. Isso não está previsto na lei. Então, meus caros, cuidado com isso. Realmente em relação à decisão de impronúncia, se o juiz está na dúvida, ele não vai para frente, ele para ali. Ele não está absolvendo, repito. Tá bom? Continuando, nós temos a possibilidade aqui de uma decisão de desclassificação. Desclassificação. Veja, quando que ele desclassifica? Quando ele percebe que a imputação que foi feita não é um crime doloso contra a vida. Isso acontece muito, às vezes, né, porque está aquela dúvida. E aí, foi latrocínio ou foi homicídio mesmo? Porque encontraram a casa da pessoa toda revirada. E aquela discussão, putz, e agora? Será que realmente, né, foram tentar subtrair alguma coisa e mataram? Ou será que mataram e daí vasculharam para ver se achavam ali alguma câmera, alguma coisa para não ter provas contra eles? Então, né, há uma discussão grande e, eventualmente, no final, pode ser que o juiz conclua, não realmente foi latrocínio, não foi homicídio. Então ele vai desclassificar. E quando ele desclassifica, aí ele remete os autos para o juízo competente. Aí ele vai remeter os autos para o juízo competente. Não, realmente não foi aqui o delito de homicídio, foi uma lesão corporal seguida de morte. E ele está, né, convicto disso. Então encaminha ao juízo competente. Ficou claro? Então, é isso que o juiz deve fazer. Agora, a desclassificação. Uma coisa eu tenho elemento, né, eu tenho indício de autoria e prova de que houve o crime, eu estou convencido disso, pelo menos, então já é suficiente para pronunciar o cara, mando para o júri, não estou condenando. Estou na dúvida, não sei se tem prova ou que tenha muito pouco, impronuncio. O crime foi outro, não foi contra a vida, desclassifico. E para finalizar, tá, nós temos a possibilidade da decisão de absolvição sumária, tá? Absolvição sumária. E aqui sim, aqui não é mais no juízo de dúvida. A absolvição sumária agora quando há um juízo de certeza. Um juízo de certeza. Ou seja, se ficar provada a inexistência do fato, a vítima apareceu viva. Acusava seu camarada de ter matado alguém, o corpo estava desaparecido e de repente a pessoa tinha simplesmente fugido por um período. Pronto, não teve fato, absolvição. Se provada a negativa de autoria ou de participação, o camarada tem um álibi. Prova, tá ali, tá o álibi dele, ó, tá aqui o vídeo, eu tava lá trabalhando, tá aqui a câmera, não saí do local de trabalho por nenhum momento. Pronto, né? Terceira hipótese, quando o fato não constitui infração penal, né? Quando o fato não constitui infração penal. Fica demonstrado ali que não houve um homicídio. Né? Fica demonstrado ali que houve uma situação no qual a morte foi natural, enfim, então não há crime, ninguém matou ninguém. E por fim, né, só comentando, né, a perícia demonstra que a vítima morreu porque acabou ingerindo veneno, né? Então não há crime. E por fim, quando demonstrada causa excludente da ilicitude e culpabilidade. Excludente de ilicitude, você vai lembrar lá, artigo 23 a 25 de Direito Penal, tá? Se você viu as aulas, nós estudamos isso lá. Então você vai estudar a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de um direito e uma excludente que não está na lei, mas que é supralegal, que é o consentimento do ofendido. Excludente de culpabilidade, erro de proibição, discriminante putativa, causas de inimputabilidade, eventual coação moral irresistível, caso de obediência hierárquica e, né, genericamente, inexigibilidade de conduta diversa. Então, assim, ficou cabalmente demonstrado, o juiz absolve, tá? Então, cuidado, tá na dúvida? Impronuncia. Tem certeza? Absolve sumariamente. Tem elemento para júri? Pronuncia. Descobriu que o crime não foi contra a vida? Desclassifica. São 4 decisões que você tem que decorar, tá bom? Vamos lá,
Vamos resolver uma questãozinha da OAB, questão grande aqui, tá? Dessa matéria. Fabrício, com dolo de matar, realiza vários disparos de arma de fogo em direção a Cristiano. 2 projéteis de arma de fogo atingem o peito da vítima, que veio a falecer. Fabrício foge para não ser preso em flagrante. Os fatos ocorreram no final de uma tarde de domingo, diante de várias testemunhas. O inquérito policial foi instaurado e Fabrício foi indiciado pelo homicídio de Cristiano. Os autos são remetidos ao Ministério Público, que denuncia Fabrício. O processo tem seu curso regular e as testemunhas confirmam que Fabrício foi o autor do disparo. Após a apresentação dos memoriais, os autos são remetidos para a conclusão, a fim de que seja exarada a sentença, sendo certo que o juiz está convencido de que há indícios de autoria em desfavor de Fabrício e prova da materialidade de crime doloso contra a vida. Diante do caso narrado, assinale a alternativa correta acerca da sentença a ser proferida pelo juiz na primeira fase do procedimento do júri. Tá? Meus caros, tá fácil, né? Olha só, o juiz ele está convicto de que existem indícios de autoria e que tem prova da materialidade. Olha só, a letra A fala que o juiz deveria impronunciar, a letra B fala em pronúncia, a letra C fala em pronúncia, a letra D fala em pronúncia. Posso falar em impronúncia se eu estou convicto, estou convencido de que há indício de autoria e prova de materialidade? Não, né? A impronúncia é quando há dúvida. Então, a letra A, eu tenho a certeza absoluta que eu já posso descartar numa hipótese como essa. Vamos ver agora as hipóteses de pronúncia. Letra B. O juiz deve pronunciar Fabrício, remetendo os autos ao juízo comum, diante dos indícios de autoria e prova da materialidade que indicam a prática de crime doloso contra a vida. Não, calma lá, eles confundiram tudo. Se ele fala que manda para o juízo comum é porque estão confundindo agora a pronúncia com desclassificação. Na desclassificação eu mando para o juízo comum. Se eu estou decidido pela pronúncia, eu mando para o tribunal do júri. Absolutamente errada a letra B. Letra C. O juiz deve pronunciar Fabrício, submetendo-o ao plenário do júri, diante dos indícios de autoria e prova da materialidade que indicam a prática de crime doloso contra a vida. Opa, absolutamente correto e perfeito. A letra C era a alternativa correta. Com certeza. Mas vamos ver a letra D. O juiz deve pronunciar Fabrício, submetendo-o ao plenário do júri mediante desclassificação. Não, calma lá. Ou pronuncia ou desclassifica. Os dois ao mesmo tempo não tem como. Absolutamente equivocado, tá? Portanto, a letra C era a alternativa correta nessa questão. Meus caros, e com isso a gente vai chegando ao final dessa primeira fase e vamos chegando ao final do nosso primeiro encontro também. Nós vamos ter mais um encontro para falar de tribunal do júri. Eu vou resolver mais algumas questões desse términozinho da primeira fase no início do próximo encontro, então assim, tenta estudar para resolver. E aí, tão logo a gente inicia, a gente vai falar sobre a segunda fase do tribunal do júri, tá? E aí a gente finaliza mais uma matéria. É isso. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, bons estudos e até uma próxima oportunidade.